Taciplac ali. Deixa eu tirar o meu... botar o celular aqui. Pode iniciar já? Acabou de lá é o que está passando. Está passando o patrocinador. Agora, PMG. Vai pagar. Esse é o final da abertura. Que vamos vender pro patrocinador. Entendeu? Olha aí. Bom dia aos nossos amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver vendo aí. Esteja muito bem, né? Aqui, PMG Podcast. Podcast PMG. O que você prefere? É o que é. É Blue Boys hoje, né? A dupla dinâmica. Pessoal, nós estamos aqui com um convidado ilustre, muito especial aqui da nossa terrinha, Edson Simon, conhecido como Ed Simon. Ele é pai, ele é marido, ele é empresário, compositor, escritor. Poeta, né? Poeta. Poeta. Coisa linda. Poeta gasparense. E... Eu sou isso tudo, né? Né? É o que a gente copiou aí nas informações que vieram da nossa equipe, né? Da produção. Mas bacana, ficamos muito gratos aí pela tua presença, ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. Fico feliz pelo convite. Colocar um pouco da tua história aqui para a galera escutar também. Né? A gente sempre fala que todos nós temos um legado a se deixar e é importante a gente deixar registrado que nós temos alguma coisa a ensinar a um próximo. Né? Então, nós estamos com o Edson Simon aqui, conhecido como Ed Simon, para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do que tem feito aqui por Gaspar e em Gaspar, né? E região, é claro. Edson. Abrindo uma aspa aqui, que ele é um parceiro, né? Parceiro compositor do Clóvis Zimmermann na música das Botas do Cigano. É o mentor da ideia, né? Da poesia, da letra. E diga-se de passagem, uma baita letra. É das músicas que o Clóvis gravou, eu sou sincero em dizer que é a que eu mais gosto. Então... Olha aí, viu? Eu sou suspeito de falar também, né? Mas realmente, em termos de composição ficou muito boa, a performance do Clóvis, o cenário gasparense, né? O clipe ficou muito maravilhoso, porque pega uns lugares tão corriqueiros pra gente, sim, mas a gente vê na filmagem. A gente vê por olhar a foto por outra perspectiva, né? Isso também deve fazer parte da poesia, né? Você não, com certeza. Não tá assim, às vezes você vê uma coisa corriqueira e você fala, vou aprofundar isso aqui, vou falar de uma rosa, vou falar de um orvalho, vou fazer um negócio e... Sim, a poesia está no lugar, mas está no olho também, né? Como é que ela repete pra nós? Vou dar um close no rosto lá. A poesia está no olhar, né? Então você pode olhar para alguma coisa e não captar, mas está ali. É só você ser atento. Eu sempre digo que o poeta, ele é atento, né? Então, a inspiração, ela está sempre junta. Né? Basta ser atento, aproveitar aquele momento e captar a mensagem daquele momento, daquela conversa, do nosso dia a dia, né? De tudo que acontece. E a poesia está na sua música, a poesia está no seu hambúrguer. Quando você faz um hambúrguer, né? Você coloca, ele faz com carinho, né? Então, e enfim, a poesia está em tudo. Algumas pessoas têm um pouco mais dessa percepção, outras nem tanto, já são, né, avessas, né? Tem gente que não gosta de poesia. Eu escrevo poesia há muito tempo, né? A gente mostra, né, para os amigos, para os parentes, né? E desde sempre, né, no trabalho. E a gente vai filtrando, assim, a gente vê que tem amigos que são atentos, né? Então, tu mostra assim, um vai dizer assim, poxa, que legal. Daí não agregou muito, né? O outro vai dizer assim, poxa, que legal, gostei daquela parte que tu falou aquilo. Daí o outro vai dizer assim, legal, eu acho que passou a mensagem, eu entendi o que tu fez. Então, assim, são diversas... Interessante. O feedback, né? Então, alguns não agregam nada, né? Então, tipo assim, não te ajudou muito para tu continuar, né? Mas é assim, né? A arte, ela tá na dúvida que ela deixa e o recado dela, vamos dizer assim, é passivo, né? Então, quer dizer, depende da pessoa, como a tua música, né? Então, a tua música vai chegar no ouvido de alguém, a tua combinação da tua voz, né? Vai causar momentos agradáveis para o ouvinte. E para outras pessoas que não são, talvez, do estilo, enfim, do dia, né? Vai passar despercebido, né?
Então é isso, mas a poesia está ali, está na escrita, está na música, né? E registrada, né? Então, está registrada. Isso é mais importante. Eu tenho um amigo que sempre fala, né? O importante é ter registrado. Talvez os livros, os meus textos, né? Eu escrevo poesias, romances, e agora atualmente eu estou escrevendo crônicas. Crônicas? Crônica. As coisas, elas acontecem, eu não programo assim, eu Um não... pouquinho pra cá essa mesa. Eu não... Tá, tu vir um pouquinho pra cá nessa... Isso. Fica muito fora, tá cortado demais ali. Eu vou puxar um pouco mais a câmera lá. Depois a gente corta um pedacinho também. Tá bom. Tá lá. Ó, Vivi a cores. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Estamos nós três ali. Aí, Renato é que tamanho PMG, geralmente ele cabe bem dentro do formato. É, bem bolado. Tcharam! Bem bolado lá o nome do podcast. Mas que legal. Trouxe aqui alguns livros para demonstrar ao nosso público. Né? Gostaria que se tu pudesse contar a historinha de cada um deles, pelo menos assim, dar uma ideia de como saiu a inspiração do primeiro e a partir do primeiro como que veio todos os outros, né? Tá. Então vamos lá. Eu sou um escritor autodidata, na minha formação em contabilidade, pós-graduação em comércio exterior, não tem nada a ver com literatura ou com português. Tem a ver com a personalidade, né? A gente não sabe se o poeta nasce poeta, ele se forma, ele se descobre, enfim, né? Eu gostei lá na adolescência de escrever meus poemas e registrar, e como eu falei anteriormente, né? E trocando figurinha com alguém, mostrando e vendo o que a pessoa tem a dizer, né? Enfim, o pessoal vai se incentivando e tu continua escrevendo e registrando. Então, meu primeiro livro, né? O meu livro de forma independente, bem simples, né? E assim, aquele o tradicional que é do escritor, que, né? De rejeitar o seu primeiro livro, seu primeiro filho, né? Porque ele é meio feinho, assim, mais simples, faltava um pouco de maturidade, né? Enfim, a gente precisa sempre aprimorando leituras, o hábito de escrever, tudo isso vai ajudando a melhorar, né? Meu professor de violão aqui também, fala que... Sim, a prática, a prática vai levando... Repetição, vai isso. Aperfeiçoando, né? Então, esse primeiro livro, assim, da adolescência, aquelas dúvidas, e também muito intrínseco no adolescente, a dúvida, né? Falando muito sobre o eu, né? Então, tudo sobre a perspectiva eu, né? Então, a minha irmã, que era minha incentivadora, porque ela faleceu de Covid em 2019, ela tinha formação, ela tinha mestrado, então ela me ajudava muito, né, nesse sentido. Então ela começou, mas se eu falar do eu, por que não fala da tua cidade, alguma coisa? Então a gente vai em frente e depois, nos livros seguintes de poesia, são 3, né, de poesia, a gente vai evoluindo um pouco, acredito eu, né? Deixo para os leitores confirmar isso, mas a gente vem vindo com a maturidade, né? Com a idade, e a gente vai, então, através de leituras e de inspirações, né? Que a gente sempre tem todo mundo tem um ídolo, né? Tem um ídolo na música, tem um ídolo na literatura, enfim, a gente vai acabando carregando para si um pouco da inspiração do teu... Com que idade você fez esse primeiro? Você falou adolescência? Porque esse curioso agora. Foi em 2005, né? Eu tenho um livro de 2005, daí depois eu fiz um romance em 2007, esse romance, na verdade foi esse aqui, desculpa, 2007, eu fiz com a minha irmã, a gente fez esse romance, eu tive uma ideia, né, porque a parte de criação, de ter ideias era comigo, e ela tinha a formação e tinha o domínio de como escrever, né? Então, assim, a gente juntou forças e esse romance daí virou livro, né? Então, uma história muito bacana, uma história de São Francisco de Assis contemporânea. A gente criou um personagem fictício e com as mesmas características, né? Mas trazido para o mundo atual.
ele teve a sua iluminação no farol de Santa Marta de Laguna, né? Não lá na igreja, lá como tem a... Farol da sublimação. Isso, né? Tornou sublime, né? O farol, a pessoa se encontrou. Depois disso, daí eu fiz o meu romance sozinho, daí eu já achei que a minha inspiração continuou, tive uma outra ideia, né? Criei ali uma história, né? Um roteiro, e também com a ajuda da minha irmã a gente vai preparando o livro, e foi através de uma editora que teve a figura do editor, que ajudou no processo o livro estava pronto, mas ele vai dando aquelas pinceladas para a gente, né, e encaixando, porque você tem que seguir uma métrica, vamos dizer assim. O livro, a narrativa, ela tem que ter uma maneira de contar, né? Tem uma maneira, não é simplesmente falar como tu conversa na mesa de bar, né? Tu tem que usar dentro da literatura uns determinados parâmetros, né? Então, esse livro eu fiz ele então sozinho, né? E foi esse meu primeiro romance sozinho. Depois disso, eu fiz uma outra coletânea de poemas, né? com bastante poemas que eu fui juntando ao longo do tempo, né? Já tem um volume maior. E foi juntamente com As Rosas de Valverde, eu fiz um lançamento conjunto. Nome bonito, né? Rosas de Valverde. Isso. Valverde é um nome próprio? Não, é uma cidade fictícia também. É uma cidade... Ela deve ser aqui pra cima aqui no Vale Verde. Aqui perto de Massaranduba, por aqui, alguma coisa parecida, né? Também é uma história assim, ambientada lá nos campos de arroz, e tem crimes, enfim, Legal. E tem a rosa, que é o mote da história, né? Vou mostrar aqui. A rosa se remete à cor rosa, porém a rosa da capa é branca, a capa é rosa, e fala das rosas de Valverde, que dá o sentido de verde junto. Então, olha que bacana, ficou um negócio bem... Eu capturei alguma coisa da mitologia, né? A rosa branca, ela ficou vermelha por conta do sangue lá da Afrodite, né? Que teve lá no jardim do castelo, foi se machucaram no espinho da rosa branca, que pingou o sangue e ficou a rosa vermelha. Mitologia. E tem mais alguns aspectos da mitologia que eu uso para justificar a minha história. Então, daí, esses dois, a gente fez o lançamento, um projeto aprovado, que você também foi... Sim, dá. Da Aldir Blanc. Então, eu fiz o lançamento, fiz uma noite cultural com música, teve o... Fui cogitado para tocar nessa noite, mas o meu compromisso você estava inadiável, Isso, né? daí no final foi o David Contesini que fez Grande David. Às vezes, daí. Né? Foi muito agradável para mim, uma grande realização, estar com a família, com os amigos, né? Uma coisa muito bacana, não tem preço. E por último, o mais recente, um outro livro de poemas, que é Pedras Migratórias. Está naquela câmera lá, só? Isso. Inclusive a capa é muito bonita. Quem fez a capa? Essa capa, eu tive a ideia, né, das pedras migratórias para justificar, né? Porque tu cria um nome, mas tem que ter uma... Achei muito interessante, porque assim, pedras, a gente sempre tem a própria música do Raul, né? As pedras imóveis na praia, né? Então, pedras migratórias é uma controvérsia interessante, né? Então, porque lá ele diz assim que as pedras sonham no mesmo lugar, né? Isso. Parece que tem a ver, né? Nesse caso daí eu tive uma ideia, né? Por que não as pedras migratórias? O que eu posso dizer para ilustrar, né? De uma maneira, para passar uma mensagem, né? Eu também gostei muito do resultado. Então eu peguei uma ideia e imaginei, sabe aquela brincadeira de jogar pedra na água para ela quicar, né? Sim. Chama de peixinho também, né? Um negócio que a gente fala de brincadeira de infância. Então eu quis aqui representar, né, dessa maneira. E daí a artista gasparense Débora Darós, que fez aquarela. Eu pedi que fosse feito, né, em aquarela eu acho que ficaria mais original com a ideia, né? Então ótimo. E daí começou essa história, assim, as coisas, como eu disse, elas acontecem, a gente não programa, né? Parece que comecei a falar de pedras e veio vários assuntos relacionados a isso, né? Então, a conversa vai rolando aí. E daí eu falei com um amigo, eu disse, mas como é que as pedras migram, né? Daí alguém falou assim, não, coloca a pedra no bolso e leva para algum lugar, né? Olha eu disse,
é uma possibilidade, né? E daí, nessa mesma conversa, a gente falou ele contou a história do avô dele. O avô dele, ele trabalhava ali, fazia roçados nas casas, o pessoal contratava para ele fazer roçados. E ele colecionava umas pedras que ele encontrava, que ele julgava que eram diferenciadas, pedras mais redondinhas, brilhantes e tal. E ele começou a guardar. E daí, nessa conversa, interessante que foi assim, oportuno, assim, surgiu do acaso, né? Falando com ele, ele disse, pô, eu vou usar esse texto no livro, né? E eu coloco aqui na apresentação do livro. Então, esses sacos de pedra foi encontrado depois, após a morte do avô dele, né? Num guarda-roupa e tal. E daí todo mundo quer saber agora, cadê essa coleção de pedras? Eu quero ver, né? Mas aí que tá a história, sumiu, ninguém sabe que fim que deu. Então ficou essa dúvida aí, né? Da coleção de pedras, mas... Guardei ou quero caçar isso? Enfim, mas serviu de... Engraçado que agrega valor a algo bem inusitado, né? Isso. Vamos supor, né? Agora, achei as pedras que o senhor lá guardava como diferenciadas durante a sua vida, né? Engraçado que cria um valor, mas valor também fechado para quem valorizava o homem, né? Verdade. As pedras são do avô. Se são as pedras do meu avô, te interessa? Né? Engraçado, cria valores diferenciados, né? Não, e aproveitando, né, que como eu disse, foi oportuno, assim, surgiram tudo, essas conversas, tudo relacionado a pedras, né? Daí ficou bacana. Eu usei na apresentação e no final, né, depois dessa conversa que eu narro aqui, eu falei assim, daí restou a dúvida sobre o destino dessa coleção, né? Quer dizer, a dúvida também é para da arte, né? Não existe arte sem a dúvida, né? Tem um certo mistério. Numa pintura, enfim. E daí depois dessa conversa, me dei conta que as pedras migram nos rios. Daí eu, no final, eu escrevo, atire a primeira pedra, quem nunca jogou pedra no rio. Essa é a apresentação do livro. Última aí, Pedras Migratórias. Isso me recordou essa história das pedras aí, que não sei se vocês conhecem, que Gaspar tem umas questões bem inusitadas em relação a pedras, né? Para começar ali, o Arraial do Ouro foi um grande polo de minas de ouro, exploração e etc, né? Então, tem várias histórias que, se tu pegar os antigos ali, tem essa... Eles contam histórias, assim, que deixam você um tanto instigados ali em relação a isso. E certa vez eu tava lá em Coral de Minas, conhece aquela parte lá de cima? Sim. O rapaz... Tinha 7 Lagoas ali, que era um camping que a gente ficava ali de vez em quando, isso há anos atrás. E o senhor que cuidava dali, ele falou que em certo tempo alguém saiu dali e tinha enterrado 2 caixas. E essas 2 caixas, devido à exploração de ouro, né, elas foram enterradas, e uma era a caixa de ferramentas de busca de ouro e outra era a caixa de ouro mesmo, porque os imigrantes que vieram lá da Alemanha tiveram que voltar às pressas por causa da Segunda Guerra Mundial. E no que eles retornaram, deixaram essas caixas enterradas para posteriormente vir. E acharam a caixa de ferramenta. E até hoje é de ouro nada. E aí fica essa dúvida também, que, pô, quando você falou isso aí, me remeteu lá naquele passado, quando contava-se essa história. Essa aí é a história do mapa do tesouro, né? Ele não deixou o mapa, se ele tivesse deixado o mapa, ficava mais fácil, né? Tesouro, né? A vontade era de cavucar tudo lá em cima, aí se acha, né? Esses dias estava hospedado lá no Arraial do Ouro, no hotel, e tinha hóspede com detector de metal que passeava por lá, tipo assim, porque existem possibilidades de pepitas, né, vamos supor assim. E curiosamente, então, ele fazia as trilhas com detector de metais, que vai que, né? Aí, já que você começou a falar em pedras nesse livro aí, fica uma dica, de repente, produzir uma história da nossa região aqui naquela parte do Arraial do Ouro lá, que é bem rico Eu produzi um vídeo uma vez, foi em 2016, se eu não me engano, contando um pouco da história do Arraial do Ouro. Inclusive, tinha vários senhores que participaram desse bate-papo, dessa conversa, e contava-se as histórias de como que estavam as explorações, sobre as fieiras de ouro, como que funcionava, as escavações, histórias de pessoas que estavam andando de charrete, dali a pouco achou uma pepita de ouro no chão e ficou rico, né? Aquela coisa nada toda. Isso tá no YouTube, né? E de vez em quando, isso eu falo assim, 2 vezes no ano, alguém entra em contato perguntando da localidade, se eu conheço alguém lá, se eu posso apresentar, se eu
O cara tem uma máquina de extração para fazer aquela mineração, aquela máquina toda. O cara mandou uma foto para mim uma vez. Não, eu tenho isso aí, vamos lá, eu divido contigo. Eu falei, não é minha praia. Mas assim, tem muita história legal também. E mais uma vez, isso aqui é um legado. Né? Fico... tá de parabéns aí por esse trabalho, né? Eu até não sabia que eram deixar... tantos também, eu surpreendi, eu sabia que ele tinha alguns livros, uns 3, eu imaginei que foi os últimos que eu tive mais evidência. A gente conversou sobre isso, né? Não, são 6. 6 livros, que maravilha. E tal, na verdade eu tenho agora o 7º e o 8º, é um de poemas, que os poemas surgem, não sei como, eles, né? A gente não tem uma pretensão, é aleatório, né? A hora que acontece alguma coisa que te instiga, né? Então registra aquele momento. E esse de crônicas, que na verdade é crônicas, né? Alguma coisa que a gente tem também, que acaba levando sempre de ti, né? Então, porque eu nunca tinha tido muito contato com crônica, nunca tinha dado muita atenção, assim, né? Eu sempre gostei de ficção, né? De poesia, né? Comecei lá, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, né? Manuel Bandeira, então, poesia ali, mais barato, né? Assim, os clássicos, e seguir aquela métrica dos sonetos, né? E poesia pura mesmo, né? Depois, com o tempo vieram outros, né? Novas vertentes, mas assim a gente acaba sempre se identificando com aquele modelo clássico. E nos romances também, mais é romance ficção. E de crônicas, né? Como tem crônica de jornal, né? Do cotidiano o pessoal escreve, aí tem uns famosos aí. E eu descobri o Rubem Braga, né? Rubem Braga para mim foi Rubem Braga. Um dos maiores cronistas, assim, é o que eu leio e fico impressionado, porque tem outros que dão o seu recado, mas, enfim, não causa tanto, não chega a balançar, né? Mas Rubem Braga, outros, né? Que tem, assim, famosos de jornais aí, mas esse eu citaria, né? Como uma inspiração. Então, eu comecei com o que eu tenho, a gente tem muita coisa que a gente vai escrevendo, ou alguma coisa que tu guarda contigo, alguma frase, algum acontecimento, e uma hora isso tu vai acabar saindo, tu vai ter que registrar de alguma forma, né? Então essas crônicas, elas vão contar, não são do momento, são alguma coisa, história da minha infância também. Então eu comecei a guardar esse material, eu já tenho material guardado e tenho muito mais, assim, ideias, né, que eu tenho botando em prática, mas estou fazendo de maneira despretensiosa. Então, a hora que dá aquela vontade, senta, escreve. Mas eu estou me policiando também para fazer isso com determinada periodicidade, para não perder o fio da meada, né? E lendo, enfim, né? Tento aprimorar a escrita. Tu como escritor, agora falar no sentido de cuidados. Tu falou que escreve e mantém ali. Tu guarda essas cópias em algum outro lugar com medo de perder o teu trabalho também? Porque eu já conversei com pessoas que muitas vezes estão lá fazendo algum tipo de documento, ali a pouco, puf, né? Perdeu. Esses dias nós perdemos um vídeo aí por causa de um HD que, né, deu problema. Um HD externo, né? A gente tirou do computador aqui, colocou no HD externo e aí deletou daqui e cadê a produção depois, né? E existe esse cuidado do poeta, do escritor, de ter toda essa delicadeza de falar, não, eu tenho algo que não tem preço para mim e eu tenho que guardar isso a 7 chaves, mas ao mesmo tempo ter mais que uma cópia para poder garantir. Eu tenho meus backups, eu escrevo em Word, guardo lá cada um desses livros, né? Teve um arquivo lá que já dei o nome, já veio na hora lá o nome, e eu vou alimentando. E eu faço o backup. No início eu tinha um medo, porque para juntar o material para o primeiro livro, tipo assim, levou tempo e pensei, meu Deus, se eu perder isso aqui, né, o meu livro vai desaparecer. Hoje eu já não tenho mais medo, porque a gente, assim, com a prática de os textos, como a gente escreve bastante, por exemplo, poesia, e a poesia não adianta, né? A poesia é aquele momento. Se tu quiser reproduzir a poesia que foi inspirada num determinado... naquele momento, na ocasião, já vai mutar. Enfim, já não vai ser a mesma. A música, se tu for compor uma canção, como a gente escreveu ali, as botas do cigano, né? Essas botas do cigano, a minha ideia foi o que é bota do cigano. É uma herança, né? Por quê? Porque o que o cigano é? Ele é livre, né? Então, se você calça a bota do cigano, você tem a liberdade, né?
foi que a gente conversou lá, né? Agora eu achei a bota do cigano como se fosse um cigano morto. A gente pegou, calçou a bota e agora quem era o livre era eu, né? Então essa foi a ideia. E a gente chegou, escreveu a música e eu lembro que a gente começou lá, né? E é uma coisa que dava sentido para outra, mas se a gente fizer assim, ele fala, se o cara botar a bota aí, ele vai se tornar um cigano. A ideia foi mutando e já se transformou, né? Então, se você colocar, acho que é parecido com o hambúrguer. Daqui a pouco, cara, Renato, mas se tu colocar um bacon ralado aqui, você fala, puxa vida. De repente, daqui a pouco nós temos em 3, temos um novo hambúrguer. Daqui a pouco temos uma nova música. Ele fez, inclusive, músicas com o David Contesini. Com a banda Glicose também. Com a banda Glicose, né, com o Jean. Outras músicas foram gravadas e a gente vê a mutação aqui, daqui a pouco leva um tempo para gravar. Pô, mas se a gente pegar aquela parte... Então é sempre uma receita aberta, assim, parece, né? Vamos agregar a música, se a gente continuasse com ela, não, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, vamos mudar aqui, isso ia longe, não acaba nunca, né? Então, quer dizer, aquele momento se fechou a ideia e ficou boa, então aquele é o momento. Então, no próximo vai ser outro momento, vai ser talvez outra música, né? Então essa aqui é a graça. Para quem não escutou Botas do Cigano, nós vamos tentar fazer um corte, pelo menos um pedacinho dela e colocar nesse podcast para a galera escutar. Mas vamos deixar o link logo abaixo também da íntegra da música. Em todo caso, se não tiver o corte aqui, vocês podem procurar o link aqui para baixo que vai estar disponível ali. No YouTube do Clóvis Zimmermann. É a composição do Edson Simon e do Clóvis Zimmermann. E eu uso uma expressão, né, que o artista, ele gosta de ser provocado, né? Como assim provocado? Quer brigar? Não, ele gosta de provocação para buscar o seu... para instigar a sua inspiração, né, para compor, né? Por exemplo, o Clóvis, daí eu cheguei com a letra da música. Daí eu vou falar com o Clóvis, que tem 300 anos de música e conhece bem o do babado. Então, eu cheguei para ele com a letra, já é um grande passo, né? Claro, a gente tem que seguir depois a métrica, né? Ela tem que ter um ritmo ali. Mas eu cheguei para ele e disse, Clóvis, vamos cantar, tá, sabe? Daí o Clóvis, e daí para frente já foi, né? Já não precisava mais de mim, né? Por quê? Porque ele foi provocado, né? Por quê? Porque ele domina o assunto, mas quando é provocado, por exemplo, você falou de escrever sobre o Arraial do Ouro, né? Tem muitas das minhas composições que foram através dessas provocações, né? Eu teve agora a minha família que pediu, eu queria que tu escrevesse a história da família do meu pai, 2 homens e 10 mulheres, né? E contar tal. Eu disse, isso para mim além de ser um prazer, é um privilégio, né? Só, claro, tem que arranjar tempo e tem que ter pesquisa. Mas eu acho... é um pouco complicado. Daí teve uma outra pessoa que foi no lançamento do meu livro e ela falou assim, tu podia escrever sobre a minha vida, sobre a minha carreira profissional, tal. Eu disse, também é uma boa provocação. Eu também, com certeza, eu do meu jeito, né? Talvez não fosse o melhor, porque existe biografia também, existe uma técnica, né? Para poder seguir aqueles parâmetros, enfim. Mas, de qualquer maneira, a provocação existe e o resultado também existiria. Essa do Arraial do Ouro, agora vem a provocação, então. Antes de qualquer coisa, tenta tirar um tempinho e procurar um senhor que chama lá em cima, lá no Arraial do Ouro, lá perto do pesqueiro, chama seu Lorenzo. E ele conhece um homem lá, um rapaz que conhece tudo sobre o Arraial do Ouro, que é um tal de Rambo. O Rambo eu não cheguei a conversar, mas o seu Lorenzo sim. E é muito interessante você escutar um pouco dessa história e ver aquilo que tu consegue captar para poder transformar isso em escrita. Eu achei muito interessante o vídeo que a gente fez lá em cima pela quantidade de material que a gente conseguiu colher na época, né? E as histórias, tem uma história um tanto interessante, eu instigando que daí eu gostaria de ler algo sobre isso, sabe? Até porque, tipo assim, quando você faz um objeto de pesquisa, sabe melhor que eu, tu vai captando coisas e uma coisa vai trazendo a outra, né? Tu vai trazendo um material. Conta-se a história de no cemitério ali do Arraial do Ouro lá em cima, que ali tinha uma igreja. E essa igreja, ela... eu não sei como que foi as cargas d'água, que o padre de lá tava na UTI ou tava no hospital, alguma coisa assim, que isso vai fazer 8 anos que eu conversei com eles. E esse rapaz teve um sonho, esse padre teve um sonho do ouro que estava enterrado lá em cima,
que os antigos deixaram lá também, né? E isso coincidiu com uma outra história de alguém que minerava ouro ali, e ali foi proibido a mineração do ouro, e esse cara pegou esse ouro que ele tinha e comprou uma terra lá em Guabiruba. E lá nessa terra em Guabiruba ele começou a minerar até vir a intervenção federal, né, que não poderia minerar, porque daí O subsolo não é propriedade, é né? propriedade do governo, né? E ele perdeu tudo. E ele tinha muitos quilos de ouro já enterrado Olha, debaixo que da bacana. casa, né? E lá nesse local perto do cemitério, ele apontou e falou assim, ó, o sonho foi debaixo daquela palmeira lá, ó. Ah, na hora deu vontade de pegar uma marreta e começar a cavucar tudo ali no chão, né? Então são situações como essa que você vai adquirindo daqueles... Pode ser só um dito popular, mas pode ter muita coisa que é vívida ainda, né? No Sim. meio. E tem muita coisa assim a ser provocada na nossa... E o desafio pro escritor, no caso da narrativa dele, né? Dele, narrativa, no sentido de você contar a história, a maneira, a sua eloquência para narrar alguns eventos. Existe uma técnica, claro, mas existe também, é como for o vendedor, o poder da persuasão. Quer dizer, eu preciso falar de uma maneira que capte o interesse, mas que seja interessante para quem leia e comece, né? É igual um filme, você vai ver um filme, se você não gostou do começo do filme, você desiste. Assim, é o livro, então tem que usar uma maneira de narrar ali que consiga capturar o interesse do leitor, né? Esse é o desafio. Então, existem técnicas, claro, você não pode ser muito prolixo ali, encher muita linguiça, né? Falando no popular, que vai cansar quem não está interessado, né? Tem gente que gosta, né? Por exemplo, tu vai ler uma crônica, né? O cara vai narrar um evento diário, mas ele pode narrar de uma maneira tão poética, tão bacana, que tipo assim, tu viaja, tu tem que ver o que ele está contando e visualizar a cena na sua frente, né? Então esse é o desafio. Eu digo isso do Marco Gol. Quando tu consegue... Eu escrevi um livro aqui, daí um amigo meu disse, pô, eu li o teu livro inteiro na banheira, tava tomando banho, cara, e outro disse assim, pô, parece que eu vi aquela cena ali e tal. Eu digo, cara, isso pra mim é um show, é um gol, né? É o que a gente quer, né? Tu é alimentado também por C.S. Lewis? Conhece alguma coisa das crônicas dele? Cartas ao Inferno, por exemplo? Não. Eu gosto muito boa. de C.S. Lewis. Ele tem crônicas de Cartas ao Inferno, é o nome. Se não me engano, deve ter o PDF disso aí. Eu li isso ali e fiquei apaixonado, assim, que realmente essas crônicas, assim, elas te remetem pra dentro do texto e falam assim, nossa, cara, isso aqui é a minha realidade, né? É muito legal isso aí. As crônicas, são bem instintivas, assim, bem bacana. Tem cada um na sua vertente, né? Eu tô lendo agora um livro, é uma biografia e é um pouco como se fosse uma aula de como escrever, né? Do Stephen King, né? Que é do gênero de terror e que tem muitos filmes aí foram feitos baseados no Iluminado, né? Carrie Estranha, todo mundo conhece. Todo mundo já viu um filme baseado no livro de Stephen King. Então, eu tô lendo assim, é muito interessante imaginar, pô, como é que o cara conseguiu, né? Chegar nesse patamar, ele conseguir... Às vezes é tantos detalhes, se bem que muitas vezes Agatha tem... Christie, né, também. Isso, virou também... Acho que o Hitchcock também tem filme, né? Enfim, então tu tem uma vertente, tu se dá tão bem naquilo que você Hollywood se interessar naquilo e virar sucesso, né? O cara escreveu e ainda vira sucesso de público de filme, né? Claro que nesse aí ele tem dezenas de filmes que foram escritos baseados nas histórias. Nem todos obtiveram sucesso, né? Porque às vezes a história às vezes é muito intrincada ali que não, né? Mas tem outros que fizeram muito sucesso. É o Iluminado, que é bem antigo, com o Jack Nicholson, aquele lá do hotel que ele fica lá no inverno lá, enfim, tá fechado e fica louco, né? E tem outros mais. Então, e daí tem o Edgar Allan Poe, que escrevia contos também de terror. Tem a música, tem até o Gato Preto, que é um conto bem interessante. Até o
Jean da Glicose escreveu uma música no Gato Preto, né? Baseada nessa história aí. Muito bacana. E sim, tem mais, né? Nós temos ali, na poesia, música, né? Temos o Vinícius de Moraes, né? Para que sucesso maior aqui, né? Nos seus poemas, nas músicas, né? Gravadas que viraram hinos aí, né? No Brasil, aí, juntamente com as parcerias que ele fez ao longo do tempo. Então, e esses primeiros livros, então, que eu conheci o Ed, ele era funcionário da Ceval na época, né? isso. Eu trabalhei muitos anos na Ceval, que virou Bung. Isso. E Até naquela época, que estava faz uns 20 anos mais ou menos? Ali na época de faculdade, não faz mais anos. Que eu comecei lá já fazem mais de 20 anos, na verdade. Trabalhei 30 anos. Mas enquanto estavas lá, estavas fazendo... Isso, eu já comecei lá, né? Mas desde que eu comecei, né? Já são de 2005, né? Então já estava... Vai para 20 anos. Isso. Foram desde que eu comecei lá, né? Esse tempo que eu estudei, eu fui... Nessa época foi uma época bem, assim, criativa, né? Que foi bem produtiva. Aí o Ed começou a fazer aula de violão, para compor as suas próprias... Não chegou a compor alguma música também em casa? Não, né? não. Ainda não? Não. A parte musical daí não é o... Eu não me especializei, vamos dizer assim, né? O Renato também toca violão. É que, na verdade, eu gosto demais de música, eu gosto de rock, né? O rock é uma inspiração desde sempre, lá em 86, né? Então, com 15 anos, comecei a escutar, na época, lá, o auge do rock, quando era mainstream, né? Tocava na Atlanta, Scorpions, Whitesnake, Deep Purple, Metallica, tem os LPs, né, tal. Desde sempre, daí eu gosto dessa vertente, e isso me inspira, né? A gente tem algumas nas letras, né? No ritmo, enfim, aquela música, é uma coisa boa, assim, quando tu escuta, aquilo te dá uma sensação boa que com certeza vai... Se eu criar alguma coisa, vai ser uma coisa positiva, não vai ser... Os meus poemas são majoritariamente positivos, eles são para frente, eles são otimistas, não tem nada depressivo assim, não. Acho interessante que de repente a pessoa pensa, nossa, mas o cara é poeta, o outro é músico, de repente. Mas assim, o Ed, depois então da Ceval, ele se tornou um empreendedor, um empresário, né? Então, por exemplo, ele é um empresário normal, né? Então ele é um poeta, que é o anormal, empresário. Né? Não, assim, ele é um empresário, tem uma empresa. Mas assim, o cara é poeta, parece assim que ele vive numa redoma. Parece assim, o Ed é um poeta, parece assim aquela pessoa que fica sentado olhando o rio, senta lá na escadaria da igreja e fica, mas tu é só poeta ou trabalha também? Não dá aquela impressão assim? Então, quer dizer, de repente assim, uma pessoa que você nem imagina às vezes, o Ed tem 5, 6 livros praticamente, poeta, compositor, e você vai lá falar com ele sobre divisória, de repente, para sua casa, sobre acabamento. Tá, daqui a pouco, né? Então, assim como águas paradas às vezes são profundas, o cara nem... Deve ser um cara bem estranho. Deve ser um cara bem estranho. Não, mas assim... Na verdade, assim, a timidez, eu tenho um pouco disso, né, de timidez, e sempre fui um cara mais na minha, mais fechado, né, então não tenho essa facilidade de comunicação em público, né. Aqui eu tenho os meus textos que eu considero bons, eu sou satisfeito com o resultado, mas eu não tenho a mesma capacidade de fazer uma apresentação ainda não, né? Estou trabalhando para isso, eu espero daqui uns 30 anos eu consigo. Não, mas brincadeiras à parte, mas talvez seja isso, né? Uma coisa puxa a outra, né? Pelo fato que você às vezes pensa mais do que fala, né? Talvez aí tá o segredo, né? Onde as rosas de Volverde nascem. Olha que legal. Isso é legal. Não sei se eu vou falar de Miles Monroe também. Eu não sei se a frase é dele, mas eu escutava muito disso dele. Que o cemitério é o local mais rico que existe hoje, né? Ele tem poesias que morreram com as pessoas, tem letras de músicas que morreram com as pessoas. É verdade, hein? Tem textos, tem fórmulas matemáticas, tem curas. Tem invenções, invenções, já pensou, né? Que ficaram aterradas e as pessoas não deixaram um legado como tu estás fazendo, né? Então isso é bacana, que
essa questão de só pensar, não, tem que externar isso aí de alguma maneira, seja através de texto, seja através da fala, né, seja através da música. Olha, eu quero ser um morto feliz, eu quero deixar deixar o legado. Quero deixar o meu legado. Se daqui sei lá, eu sempre brinco, né? Disse, não, vou ficar famoso daqui a 30 anos, quando eu morrer, né? Alguém vai achar, né? Eu sempre falo essa brincadeira. Mas na verdade é assim, né? De maneira despretensiosa, né? É um hobby. A gente compõe música, a gente escreve, mas assim, claro, a gente quer compartilhar com alguém. Não é fácil, né? Não é um segmento fácil, porque se você vai numa exposição de artes, alguém pintou um quadro, todo mundo vai ver o resultado do teu trabalho. Se você vai num show, tu vai escutar o cara tocando, pô, bacana, né? Agora você vai no lançamento do livro, não tá vendo nada, tu vai ter que perder um tempo, né? Às vezes até um bom tempo, dependendo do tamanho do livro, para poder avaliar a proposta do artista, né? Entendi. Então, vamos dizer assim, é um segmento meio um pouco ingrato nesse sentido, né? E não é assim, você pode fazer uma pesquisa pelo o meio que você vive, seus amigos, pelo interesse pela leitura, quem lê, quem gosta, né? Quem vai dar um feedback assim, eu gostei e tal, né? Ou li o teu livro e tal. Então, por aí já dá para ter uma ideia. Mas isso não é problema, isso não faz desistir. É claro que tem fases, né? Tem fases bem ali, profícuas ali, que tu escreve com frequência, produz bastante. Tem outra hora que dá não é desanimada, mas hiberna lá, o pintor hiberna os seus pincéis lá e deixa de lado, né? Então daqui a pouco volta, mas assim eu agora lancei como um desafio, né? Também como amadurecimento, a gente tem mais ideia do que quer, então assim, pretensão, enfim, a ideia é guardar, né? É registrar, como diz o meu amigo, grava a música, tá gravada, se vai acontecer não faz mal, mas tá ali, tá registrado. Tem um trabalho de produção, tá maquinando um novo? Então, daí 2, né? Eu tenho... Dois? Porque eu tô no começo ali. Porque as poesias, elas continuam e eu vou guardando lá no arquivo, já tem um nome e tudo, né? Tá lá guardado. E tem das crônicas, como eu falei. Então, também... E essas crônicas, interessante que eu comecei sem ser lá do nada, um tema, as borboletas. Por quê? Porque vai muito da minha infância. Quando eu nasci na casa que eu morei com os meus pais, né? Até casar e sair de casa, era um lugar que tinha muita borboleta. Então, as lembranças misturadas com, sei lá, com alguma ideia que está surgindo ali, daí eu comecei a escrever textos relacionados a borboletas. Eu comecei a ver, pô, como eu tenho ideias e como isso que dá para render bons frutos, né? Boas flores com borboletas que vão pousar nas flores. Mas tem uma mutação fabulosa na natureza, né? Então, tem uma afinidade, assim, daí depois tu pega alguma coisa de tua vivência e você também pega um livro, um filme, alguma coisa com borboleta e vai, né, traçando um paralelo ali. Pega um gancho daquilo lá. Eu tenho uma história bem interessante, que depois eu comecei a pensar no que eu fiz, eu lanço um desafio, né? Se alguém já viveu isso. Quando eu era pequeno lá na casa dos meus pais, a gente tinha atrás de casa, era a última casa do morro, daí tinha lá a mata lá, né? Onde a gente brincava, né? Aquela infância bem saudável, né? Brincando no mato e tal. E lá tinha aquelas plantas, maracujá, que tem a florzinha, aquelas florzinhas silvestres, então aquilo, borboleta, né? Cheio de borboleta. Então, assim, a minha infância na minha casa tinha muita borboleta. Daí eu brincava, pegava a borboleta, botava no vidro de conserva. Né? Não matava, né? Só guardava ali e tal. E a gente estava construindo uma casa nova atrás da nossa casa que a gente morava, e estava construindo nova para se mudar. E daí tinha o meu quarto, já tinha vidro nas janelas, na casa de madeira e tal. Só que não... estava vazia. Daí eu tive uma ideia, essas ideias loucas, né? Peguei vários vidros de conserva, com as borboletas que eu peguei, e soltei dentro do meu quarto. Daí eu peguei, levantei os braços, né? E daí hoje eu penso, né? Quem na vida... não teria uma foto, porque, né? Hoje em dia a gente tira foto de tudo, né? Naquele tempo não tirava foto também, a gente era bem humilde, não
tem muito hábito, né? Mas seria uma foto. Eu tinha um quarto cheio de borboletas, elas pousaram no vidro, eu lá com os braços abertos assim, eu disse, quem na vida já teve uma ideia, uma oportunidade, um momento desse? Isso também virou uma crônica, né? Porque eu vou narrar esse momento, legal, né? Engraçado que ele falando, eu tava tentando imaginar. Não, Sabe? tá. Né? Então, daí agora eu legal. tenho que escrever para tu ler o que eu escrevi para ver se tu capta a minha ideia. E isso É que ele legal. falou, que eu comentei agora há pouco, quando você falou que a pessoa tem que pegar e ver. Então, e a minha interpretação. Com certeza, você falando, eu já estou vendo, né, é automático, né? A gente sempre tem que, os humanos têm essa coisa, né? Você ouve uma coisa, você tem que oficializar ela na mente. Não, eu tenho que estar vendo, tô vendo um quarto, estou vendo uma janela, estou vendo a borboleta, estou vendo o menino, estou vendo a cor. Eu tenho uma cena, né? E é engraçado, se tu externasse a tua cena agora numa tela, qual é a diferente semelhança da com a tua. minha, né? É diferente da tua, com É certeza. diferente da minha, é diferente da tua, então cada um tem a sua. Mas lembrando da tua evolução dos livros ali, que comentou ainda há pouco, me recordou um estudo que eu vi recentemente, que se eles pegaram vários homens de sucesso nas suas determinadas áreas, né, e fizeram uma pesquisa em relação a isso e descobriram que a vida deles era muito chata, cara. Tipo assim, era um negócio assim muito chata mesmo, assim, porque para a pessoa chegar no auge do sucesso, ele tem que ter a sua dedicação e uma rotina. E essa rotina, ela acaba se tornando maçante de outra pessoa olhando para a realidade dela. Vou dar um exemplo aqui. Tu pega o corredor lá, como que é? Usain Bolt lá. O Bolt lá. Sim. O cara que corre pra caramba lá, que ganhou algumas medalhas. Sim. Se pegar a vida desse cara, ele levanta, ele toma um cafezinho dele, ele tem o horário do treino, ele vai lá e treina. Às vezes ele fica nesse processo aí durante meses, sem sair uma vírgula desse ritmo dele, para chegar única e exclusivamente naquele momento. Então a vida dele acabou se tornando uma vida monótona, olhando, né, de um olhar de fora. E a vida de quem produz alguma coisa, de quem sonha, de quem não trabalha, eu digo não trabalha porque existe aquele ditado, né? Se tu faz o que ama, você nunca vai trabalhar na vida, né? E se torna algo que está dentro dele e quando ele vai externando isso aos poucos, entregando, né? Daqui a pouco isso dá um resultado gigante, que, né? Tu falou, tem certeza. Teus textos já foram impactados. O pouco que tu conversou aqui das borboletas, já fiquei me imaginando. Que se tu continuasse falando, eu ia continuar imaginando, sabe? A pessoa, ela capta o olhar daquele que está falando. E isso é legal, você consegue transmitir isso muito bem. Essa ideia das borboletas, é como eu falo, as coisas acontecem, não tem explicação. Daí começou com borboleta. Daí lembrei da minha infância. Tá, daí já deu esse gancho aí da borboleta, né? Daí eu já criei o nome do livro. Daí eu fui pesquisar, né, assuntos para... Porque toda história precisa de pesquisa. Então, daí, livros, né? Daí tem uma expressão que o Drauzio Varela usou, borboletas no estômago, né? A gente fica imaginando, né? Sim, já vi essa expressão. Daí tem Amor Novo. Daí tem um filme... Amor Novo, borboletas no estômago. Tem um filme que é Borboleta Azul, que é baseado numa história real, que tinha um menino canadense que ele tinha uma doença terminal e ele era apaixonado por borboletas. E ele falou com a mãe dele, tinha um cara que, agora me fugiu a palavra, o cara que tem esse que é o cientista que estuda ali os insetos, né? Tem um nome específico agora que eu me... Até tem um aqui de Blumenau, né? Que ali da entrada lá, o Otto Blumenau, né? O biólogo? Não, Fritz Miller. Fritz Miller, desculpa. Enfim, daí tem o nome dele. Daí a mãe do menino foi falar com esse cara, que era uma celebridade lá, e porque o filho dele tinha um sonho de encontrar a borboleta azul, que é o nome do filme, que é um livro também. Daí então o cara aceitou e eles foram lá para uma selva lá em outro país, e foram e ele, no caso, o cientista, ele levava o menino nas costas, tal, porque ele tinha problema para se locomover, né? Ele tem uma doença terminal. Levou o menino junto, que interessante. Sim, levou o menino junto, ele topou, assim, olha só que responsabilidade, né? Então, daí essas coisas aí, borboleta azul, daí eu já me lembrei uma vez, eu fui com os amigos, a gente foi lá em Doutor Pedrinho,
tem uma cidade antes ali dessas... Não é Doutor Pedrinho, outra. Não, tem o teleférico lá. Doutor Pedrinho. Tem Ibirama, tem aqueles lados para eu estou indo para os meus lados. Enfim, me fugiu agora, mas Eu tô vamos com imaginar. Rio Negrinho na cabeça. Por isso É, que Rio eu tô- Negrinho, Doutor Pedrinho, Doutor Pedrinho, tá. Daí a gente foi andar de bike, foi pedalar lá, os amigos no interior. Daí eu peguei, olhei de longe, daí vi aquelas amorinhas, remete à infância também. Aquelas de beira de estrada, assim, aquelas asinhas. Amora mesmo. Amorinha, né? Daí joguei a bicicleta, fui lá com a minha amorinha, daí eu olhei longe, uma borboleta azul. Passou voando, essas que tem, assim, que vão... Sim. Mas todo mundo deve ter visto, elas Já vão mais vi. baixo, assim, e tal. E daí, isso tudo, daí mistura com a ideia do filme, né? E já vai... Que legal. Entra junto naquela crônica, né? Aquela história, Na né? pausa da Amorinha vinha Isso. uma boleta azul. E o E detalhe... aí já dá um versinho, ó. Ah, não, já dá o Clóvis aqui querendo fazer verso É. agora, contos e versos. E esse aí virou filme, daí com o William Hurt, foi o ator que foi o cientista ali. E levou o menino e eles conseguiram encontrar, tiveram acidentes, dificuldades e tal, né? E que conta no filme. E o detalhe interessante, que o menino tinha, tipo assim, tava com os dias contados, mas só que não. Daí, ao encontrar a borboleta azul, ele vive até hoje. Boa, louco. E ele tinha o sonho de ter lá o borboletário dele lá e tal. Então, assim, inspirador, né? Porque também, pela minha pesquisa que eu precisei, eu fui atrás e daí assisti o filme, li o livro e tal, e, né, pra inspirar e pra embasar, né, a minha história. Então, é interessante. Oh, e daí da hora. isso vai atrás da curiosidade, né? Você que foi professor de história, né? A gente é movido pela curiosidade, né? Mas fascinado por isso. Porque a curiosidade é interessante. Quer ver só que bacana você conversar com pessoas de idade. Tem gente que não tem nem paciência, né? Mas senta para conversar com alguém assim que tem experiência, às vezes pessoas simples que não têm formação escolar, não tem formação escolar, mas tem conhecimento, é inteligente, né? Enfim, né? Então, assim, a curiosidade de você sentar e escutar o que aquela pessoa tem para falar. Tem muita coisa bacana. Eu faço parte do conselho do Arquivo Histórico de Gaspar, da Dona Leda, né? Então... Ela também poderia participar uma hora dessa conosco. Né? Boa ideia, Boa né? pedida. Já pensou? Temos uma enciclopédia, né? A Dona Leda, porque ela é curiosa também, né? Lógico. Então ela tem estudo, escreveu, ela vai atrás e... Tem que pegar um assunto só. E o mais Por interessante... vez. Não, mas ela traz a família lá, ela é bem... Sabe essas lendas urbanas de Gaspar? Tem algumas que a gente começou a falar com os amigos, nós fomos visitar ela, o Jean, porque o Jean também queria, da glicose, queria compor uma música e queria usar aquelas histórias, né, para falar da cidade, assim. Eles tinham ganhado o prêmio o projeto da Aldir Blanc, o que sobrou, né, ali depois e tal, que daí foi escolhido uma pessoa que tivesse uma entidade, no caso a banda, que tivesse uma trajetória, foi agraciado lá com o saldo lá do Aldir Blanc, né? Então, ele estava escrevendo a música e a gente foi visitar ela, e ela contando, daí a gente começou, tem aquela história tal, daí ela disse, mas isso aí tu não pode escrever, porque isso aí tu pode comprometer a família tal, que tá, como tem, né? Interessante. Diversos eventos, a gente não pode falar, mas ela quem é gasparense raiz vai saber, né? E é interessante que ela tem uma certa idade já, né? Tipo, e é lúcida de uma certa forma, assim, que é impressionante. Tu conversando com ela, conhece... Vamos convidar ela para vir aqui. Cada pedacinho das pedras que foram colocadas no morro da igreja, a questão das famílias, quem se envolveu com quem, tipo, quem traía quem, era um negócio assim, isso, muito ela louco. sabe. E daí ela disse, sabe, cara. Ela disse, então, todas essas histórias que a gente sabia, né, que sejam boatos, que seja verdadeiro, né, enfim, que aconteceu. E daí ela disse, isso aí, o pessoal comenta. Ela sempre tinha algum argumento. E ela só ressaltava esse, toma cuidado para não entrar nisso aí, porque isso aí envolve uma família, já deu, sabe, que às vezes é um boato e, né, pode... Consequências podem ser pode ter consequências. A gente teve um evento recente com a Dona Leda e o pessoal que faz parte que faz a equipe do conselho, né, eu convidei o meu sogro também para ir juntos, e a gente foi dar um passeio de Kombi pelo interior, a gente foi no Gaspar Alto, e a gente foi visitar a primeira igreja Adventista do Brasil. Adventista. Muito bacana. Daí que bacana, cara, tu tá junto com eles, daí tu conversa lá com o pastor lá e tal, tem um museu,
e com a Dona Lerda, e aquilo daí tu viaja no tempo, né? Viaja. Então daí, para quem é curioso, é um... Para quem não É um conhece, a passeio. primeira igreja adventista do Brasil está aqui no Gaspar Alto, em Isso Gaspar. E lá tem um museu, que próximo mora o pastor. Se tu bater palma lá, eles vão te indicar onde que é. Eu tive lá também visitando, ele foi lá, abriu, explicou, mostrou, a gente filmou, gravou. Tem um videozinho na internet lá no YouTube também, quem tiver curiosidade para dar uma olhada, muito bacana. Ele traz muito essa história, né? Tipo, Bushman, acho que era o nome do rapaz que ele caiu aqui em Gaspar. Ele veio de barco, agora me fugiu um pouco Isso, eu da não lembro história. também de feito assim. E foi alguma coisa com o jornal que teve envolvido ali no meio e acabou indo ali. E é interessante que, eu sempre falava isso, agora é outra realidade, mas em 2016, Gaspar não tinha nenhuma faculdade mesmo, né? Só Blumenau. Começou a fazer curso de graduação, só Blumenau, exatamente. E mesmo o IFES, que era cursos técnicos na época, acho que agora tem alguma coisa de graduação, não tenho bem certeza não, mas enfim. E em 1896, lá era uma faculdade. Lá É uma escola, inclusive era existe uma a escola. escola. Então, era a escola e Isso. nessa escola tinha faculdade ali. Né? Olha que interessante, 1896 tinha uma faculdade e lá parece que se parou um pouco no tempo, né? Porque ali dá uma saída para Guabiruba e tal, né? Aí parou-se um pouco ali no tempo e o interessante é que depois se desenvolveu, depois de tanto tempo, Gaspar não tinha assim, uma faculdade. Agora tem várias aí, né? Tem, enfim, tem a Unicel, o Unopar e por aí vai. Uma peculiaridade de São Gaspar, Santa Catarina, geograficamente situado em cidade satélite quase, né? Região de Blumenau aqui, né? Vale do Itajaí. Vale do Itajaí. A gente, na verdade, fica no meio aqui entre Brusque, Itajaí, Blumenau. A gente está no meio, né? Fica um... Cidade Coração do Vale era o nome Coração de um do Vale, adjetivo exatamente. para Gaspar. E somos privilegiados, né? Um lugar bom de morar, minha cidade de sempre, Nascido aqui. nasci e sempre morei aqui. E as camisetas? De onde que veio a ideia das camisetas? De camiseta Clopes. Clopes. Essa ideia também como tantas ideias, começa com personagem, né? Daí o Ciclopes, aquele mitológico lá, de um ser mitológico de um olho só, né? Daí disse que bacana, daí a gente tinha uma turma andava de moto, eu disse, pô, tem um grupo chamado de Ciclopes, né? Eu disse, pô, que bacana, né? Daí depois tem a turma da bicicleta, né? Ele fez uma camiseta e tal. Ele passou tempo, daí eu falei para um amigo meu que era ligado no ramo têxtil, eu falei, vamos criar umas camisetas aí e tal. Daí ele, na hora, não topou. Depois de um tempo ele voltou, lá vamos lá. Daí a gente então pegou e criou as camisetas Clopes, que tem a temática ali do Ciclope, mas em diversos Bem interessante. momentos, assim, né? Até de moto, tem um que é o Slash Clopes, o Bob Marley Clopes, e por aí vai. Mas isso já é uma outra história. Isso já não... Daí fugiu da literatura. Isso aí é um projeto paralelo aí que estamos... Mas é mais tá uma começando aí. da Universidade do Ed Simon. Para nós, Edson Simon. Como é que tem essas variações aí? Olha, o Ed é o conhecido aqui dos amigos, né? Lá de casa também. Se a mãe e o pai chamavam de Edson, daí eu acho que era um Edson! problema, né? O Edson... daí era um problema, tem que apertar o passo. Que legal. O Edson, mas assim, não é só, né, agora tu mesmo comentou, não é só a literatura que está envolvido, agora, né, esse projeto aí das camisetas, mas também é empresário aqui na nossa cidade de Gaspar, né? Fala Sim. um pouquinho do teu trabalho que tu desenvolve aí, até para que o nosso público conheça, quem sabe busque teu serviço, né? Sim. É, O meu... eu trabalhei, né, então, nessa multinacional que eu estava antes, muitos anos, e quando eu saí, daí eu não sabia mais o que eu queria depois de tanto tempo, né? Disse, pô, vou encarar de novo, né? Na verdade, todo empregado tem um sonho de se tornar dono do seu próprio negócio, né? Então comigo também não seria diferente. Então, eu tive a oportunidade, depois que eu saí lá, eu fiquei acho que eu fiquei mais de um ano parado assim, curtindo e, né? Tocando violão. E pensando na vida, o que eu vou fazer e tal, e daí surgiu uma oportunidade de uma sociedade para uma empresa nesse ramo da construção de forros divisória, gesso acartonado, em 2012. Daí, então,
Aí abri a empresa em 2012, com esse sócio que já era uma pessoa que já estava bem há anos já no segmento, já tinha uma empresa bem já conceituada em outro estado. E daí, depois eu comprei a parte dele e daí, então são 11 anos de atividades aí na região, né? Ciplac agora também é patrocinador do meu programa toda segunda-feira, 21 horas, programa Segunda Voz, agora está lá a logo da Ciplac dando apoio também, né? Então é importante o empresário também, né? Tipo assim, no sentido empresário, poder incentivar o ramo dos artistas, né? É bem interessante isso. Com certeza, a gente que estão no mesmo barco, né, Cláudio? A gente sabe que... Mas às vezes que existem hoje projetos também, onde as empresas têm suas formas de ser recompensadas por esse incentivo financeiro, vamos dizer assim, né? Mas tem aqueles que fazem justamente por incentivo à cultura, ao artista, né? Isso é bem louvável. Eu agradeço, com certeza. Né? Também a parceria. Não, na verdade, a gente... Imagina que satisfação, né? A gente vê os amigos que a gente dá bem, que a gente compõe música junto e... Enfim, convive, né? Tantos momentos que a gente já... No Gaspar Rock, né? Que a gente... Gaspar Rock. Então, enfim, é muito bom. Né? Torce para todo mundo ir para frente. Todo mundo buscando seu espaço. Né? Se eu fosse viver de literatura, seria complicado, né? Então, por isso que eu falo que é um hobby. Mas, enfim, nada que também não permita sonhar, né? Por que não, né? Todo mundo tem um direito. A gente vai escrevendo, vai publicando, vai guardando, vai adquirindo experiência. Não ficar parado, né? Não é tipo assim, você escreve, o que você escreve? Eu gosto disso, mas tu tem alguma experiência? Não, eu escrevo do meu jeito. Não pode, tu tem que ter alguma seguir, né? Uma pessoa que se identifica com algum outro artista, tem que seguir uma métrica, tem que ir melhorando, né? Então, tem que ter uma evolução contínua, né? Então, esse que é o desafio, é continuar e tentar ser relevante, né? Eu fazer meus textos que cheguem nas escolas, o que, né, já foi objeto de estudo, mas que tenha um alcance maior para poder, porque tem muita gente que também nem sabe não sabe dessa minha atividade paralela. Eu quero fazer uma associação que eles comentaram um tesouro escondido, né? Que estaria talvez, né, enterrado perto de uma árvore. O ano é 2050, daqui a pouco assim o cara falou, achei um livro de um senhorzinho, né? Daqui a uns anos. Tá valendo? E tal, pedras que tal, e o cara vai enaltecendo. Talvez assim, quando que um dia um material que eu fiz pôde de repente, né, despontar ou ser assim mais visualizado do que eu poderia imaginar, né, curtido. Então, às vezes é um tesouro, mas o importante é ele estar aqui, né? A gente cria os filhos para o mundo, né? Olha aí. Cada poema é cada livro como se fosse um filho, né? Aquela história que fala da tríade, né? Tem que plantar uma árvore, né? Já fiz, escrever livro e ter um filho, né? Então, eu estou em dia. Vamos ver o que vai isso. Agora, sabe, eu estou pensando que o Renato está pensando agora. Que assim, ele faz um hambúrguer e fala, meu Deus, isso aqui, ontem eu fui lá, comi um hambúrguer delicioso. Fala, isso aqui, cara, faz com carinho, como se um filho. Vai lá, comi. É comer o filho dele. Isso não se faz. Isso Não, nesse caso se faz. Por favor, eu quero que você coma faça bastante. Quero que comam todos os meus filhos nesse sentido. Dr. Broly. Eu faço mais. É sempre por aí. Não tem problema. Que na verdade sonhar é permitido e nós somos sonhadores, né? Eu tenho um poema que eu escrevi lá no meu livro, que é no primeiro, eu acho que é esse aqui, né? Que ele é sobre sonhar, né? Então, assim, se eu devo ser julgado por ser um sonhador, exige uma prisão com janelas para o céu. Se eu mereço ser condenado por ser um sonhador, prefiro a pena de morte, pois assim minha alma voará livre por todos os lugares que eu sonhei. Olha. Pau. Isso é o sonhador. Mais uma. Tem como deixar mais uma aí pra nós? Bom, deixa eu ver se eu lembro mais alguma de cor.
Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Vamos ver uma mais da... quiseres ler ali da uma última, aqui. Isso. Uma que ficou no teu coração aí, para compartilhar com nossos telespectadores. Isso aqui vai ser uma prévia do livro que vocês irão adquirir, que depois o Edson vai colocar aqui à disposição os canais para você adquirir os seus livros, as suas redes sociais, né? Olha, eu escrevi esse aqui quando foi fazer uma caminhada. A gente foi fazer trilha aqui em Gaspar, no Morro da Bateia. Tem uma trilha bacana. E daí tinha um lago no caminho. Então é um lago no caminho. Quando andares olhando para baixo, podes encontrar pegadas de quem deu a volta por cima. Se no caminho encontrares um lago, dê passos largos, jogue água para cima. A liberdade carece de endereço fixo. Não seja econômico para registrar tudo isso. Deixe ao menos um mapa ou um bilhete escrito. Guarde seus excessos na lata do lixo. Ah, que da hora, hein? Então eu escrevi que foi a ver com o momento ali. Eu fiz a minha caminhada e me inspirei, cheguei em casa e... Ô Edson, deixa eu abrir só um adendo nessa tua poesia que você leu agora, que o Clóvis, uma vez eu conversando com ele, a respeito de uma música dele, agora eu não me recordo qual era a música. Fale mais, fale mais. Ah, achei que era o nome da música. Uma música que tu compôs, se eu não me engano, você fez lá pra Vive, alguma coisa assim, não tenho bem certeza se é essa. E depois de ter escutado a música, a composição e tal, me remeteu a uma realidade que daí eu compartilhei com ele, ó, imaginei isso na música. Ele falou, não tem nada a ver com o que você imaginou. Tipo, ele quebrou eu no meio, entendeu? Nesse sentido. Mas depois ele compartilhou comigo, a gente conversando, vem justamente nesse sentido, que a tua poesia agora, ela me trouxe algumas lembranças, assim, e situações bem interessantes, né? Você falou, cara, quando você olhar para baixo, né? Alguém deu a volta por cima. Alguém deu a volta por cima. Cara, até me arrepio isso aí, porque realmente você traz uma realidade em forma de texto, e enfim, e não só isso, né? O próprio Lago da Liberdade jogou água para cima. Cara, eu me imaginei num lago, naquela parte feliz de estar tacando água para cima, né? E isso é legal, que talvez não seja essa tua realidade no sentido da hora da composição da poesia, porém, né, ela traz a realidade da vida de cada um em um aspecto diferente, de repente. Cara, esse é o objetivo. Obrigado pelo feedback, gostei. Se te tocou, se foi interessante, foi. É isso. É que na verdade, tem filmes que quando o filme termina, tu fica naquela assim, pô, mas será que o assassino foi aquele? Isso. Né? Tem até do Machado de Assis, da Capitu, ali, né? Traiu, não traiu e tal. Ele não quis deixar claro, ele quis deixar na dúvida. Mas aí que tá, também é uma maneira de dar um desfecho, deixar na dúvida, não é necessariamente escrever ali a história bem contada, tudo, né? Deixa o mistério. Joga, né? Seus excessos no lixo. Na lata do lixo. Cara, é muito da hora, porque daí, tipo... Cara, todo mundo tem seus excessos, cara. Então... Isso. Mas no sentido figurado, né? Que bacana, né? E assim, eu escrevo, no caso, em versos, né? Eu gosto de rimas. Tem gente que escreve daí em prosa, né? Tal, outro tipo de composição. Eu gosto de rimas. Acho muito bacana. E eu tenho, na maioria, são poemas curtos. Por exemplo, tem um que eu acho que é bacana, assim, que é é bem curta, mas ele também dá de fazer pensar, né? É O Segredo do Rio. Se chegares à queda, segure-se nas pedras, pois elas cantam os segredos dos rios. Vou falar de novo, acho que pifou. É O Segredo do Rio. Se chegares à queda, segure-se nas pedras, pois elas cantam os segredos dos rios. Né? Olha aí. Então, quer dizer, tu escuta, né, o rio, o barulhinho dele lá, e se tu for cair, né? E parece um cochicho, né? Às vezes, isso. Então, é o segredo do rio. Então, como eu digo, tem que estar atento para escutar o que o rio está dizendo, para ele contar o segredo. Muito bom. Estamos aqui com Edson Simon, compartilhando um pouco da sua literatura, um pouco dos seus pensamentos, da sua alma mais profunda, né, que
A gente comentou ainda há pouco que tem muita gente que tem esse tipo de inspiração e não consegue ou não passam em uma folha de papel. E um dos poemas que ele falou ainda há pouco, que deixar anotado seria o ideal, né? Deixar seu legado aí. Edson, você poderia nos brindar com mais uma? E Vamos ver. Eu tento também, tem muito de família, né? De lembranças, né? Acaba aparecendo assim nas composições. De datas também. Eu tenho aqui, ó, tá chegando aí, nós estamos chegando o próximo mês, o Dia da Criança, né? Então vamos lá. Como é bom ser criança. Guardar numa caixa grandes lembranças, as brincadeiras, os jogos, as arapucas da infância. Por mais que se cresça e se atinja objetivos, a criança também cresce e renasce em nossos filhos, equilibrando obrigações, direitos, muitas e muitas alegrias. Para essa criança renascer, feliz, como já fomos um dia. Olha aí. Tendo as lembranças de... Edson, se a pessoa quiser comprar o seu livro, onde que ele consegue adquiri-lo? Bom, atualmente eu estou com esses 4 livros. Esse aqui foi de uma outra editora, que já não está mais disponível, e esse primeiro foi autopatrocinado, aqui também não tenho mais. Eu tenho esses 4 livros, estão em qualquer loja virtual aí, é da editora Viseu também. Tem no site da editora, mas tem na Amazon, Americanas, enfim. Se procurar pelo nome Edson Simon, vai aparecer. Sim. Olha aí, então. Alguma outra rede social assim que você costuma divulgar? Ou... Eu tenho o meu Instagram, que eu boto alguns vídeos ali, que tem um amigo que está me ajudando a fazer ali, né, contar um poema com as imagens em movimento ali, bem bacanas. Também daria compartilhar depois alguns ali. É mais ali que no Instagram que eu costumo... Qual é o Instagram? Pode passar o Instagram. Qual é o Instagram do Ed Simon? Câmera é aquela lá? Ed Simon. ED, mudo. EDI, não. EDI? Ed. Ed. Desculpa, Edinho Simon nesse caso no Instagram. Edinho? Edinho Simon. Edinho? Essa minha mãe me chama de Edinho também. Edinho? Show. Então, Edinho Simon no Instagram. Edinho Simon no Instagram. Tudo bem, porque então... Se quiseres procurar o Edson Simon lá no Instagram, mandar um feedback para ele, né, contar um pouco da experiência que você teve lendo seus livros, né, que o texto, as poesias que ele leu para nós aqui é profunda de fato, ela mexe, né? Até essa última agora eu imaginei um baú cheio de brinquedos. Quem nunca fez uma arapuca quando criança? Agora essas crianças de hoje não sabem mais fazer essas coisas, não. Pois, né? Mas, né, quem nunca fez uma arapuca quando criança na nossa idade, enfim. Era quase como pescar, né? Porque você fazia aquela que era o cestinho com um pauzinho que tu puxava, tinha que ficar esperando, né? Vai puxar para ela cair. Pensar como aquela manual, sabe aquela manual, época, né? É que nem pescar, tinha a hora certa de fisgar, né? Aí tinha que estar lá. Não, mas tinha automática, né? Botava lá. Tinha. Tinha umas coisinhas, mas era mais sofisticado. Eu lembro que tinha um cafezal na rua debaixo de casa lá, que eu me embrenhava lá no meio, lá com uma funda e umas arapuca lá, e de vez em quando a gente catava umas rolinhas lá. O pessoal brinca, né, com, como é que é, de hoje, né, tal, internet e Nutella, e naquela época tal, aquele saudosismo, né, comparando. Mas na verdade são momentos distintos, não dá para comparar. Hoje a criança não pode também ter tanta liberdade, dependendo do lugar, como tinha antes, né? É verdade. Mudou a população, enfim, os riscos, né? Talvez a questão da própria informação, né, ficou mais abrangente, né? Então... Mas assim, o que eu acho positivo na nossa, né, na nossa infância, naquela época que a gente, todo mundo fala na minha época, né? As músicas da minha época eram melhores, enfim. Mas é claro, a liberdade, né? A liberdade era bacana, a gente saía com os amigos, ia pros pastos, pros campos ali, e voltava, as mães não tinham, na casa não se preocupavam, mas era tranquilo, sabendo que estava, não tinha perigo, né? Hoje é diferente, então
E, de certa maneira, fomos privilegiados, né? A gente aproveitou. E era, como eu digo, umas brincadeiras mais orgânicas. Né? Orgânicas é bom, hein? É uma palavra boa, né? Mais Show de orgânica. E a inocência, né? Eu tenho comigo que, para criança, a gente tem que prezar muito pela inocência. Não pode bombardear ela com... Até como a tecnologia tem feito hoje. Claro, são novos tempos, né? Mas eu acho ainda que tem que blindar um pouco, assim, deixar todo o seu tempo, né? Porque, na verdade, a gente é adulto na maior parte da nossa vida, né? A gente é tão pouco tempo criança, e tem também crianças que amadurecem também tão rápido. Então, assim, deixa a criança ser criança, né? Então, deixa ela naquele mundo lá, um pouco mais de inocência, que faz parte, porque o resto vai ter a vida toda pela frente. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que a gente foi privilegiado quanto a isso, sabe? Mas aí tu veio junto, que há de convir comigo que nos últimos 30 anos houve um boom da evolução. Se tu pegar um telefone de 30 anos atrás, é totalmente diferente do nosso, né? Se pegar os telefones agora. Então, só que quem fez esse processo, quem tem feito esse processo, quem foram os sonhadores dessa época, desses 30 anos, foi essa geração. Ah, sim. Essa geração que teve essa liberdade, que teve vai ter o crédito. Exatamente. Então, isso é bacana. É que hoje eu acho que a gente tem muita informação. A gente tem o Google, né, fazendo comercial para o Google, mas virou, né, todo mundo está na boca do povo, né, todo mundo fala. Então você tem uma enciclopédia, tem a informação ali que tu precisar. Claro que precisa de alguns filtros, né, tem algumas fontes que não são fidedignas, mas tem ali. Então tem que saber usar essa ferramenta. Mas me parece um pouco assim que é um pouco controverso, porque mais tem informação e não se usa tanto. Né? Parece que teve uma época, talvez, que não sei se a leitura, né? A outra maneira de adquirir conhecimento, agora fica um pouco mais... muito rápido, né? Um pouco superficial. Dinâmica, né? Então, dinâmica. Então, assim, para tu filtrar todos esses conhecimentos e absorver e levar para ti, né? Então, ficou bom num lado, mas no outro eu acho que ficou prejudicado. Eu acho que é informação demais, né? Essa biblioteca que a gente tem acesso, mas a questão do filtro, né? De fazer né? uma triagem do que tu tens que guardar para tua experiência, para tua sabedoria, vamos dizer assim, ficou comprometido. Ficou um pouco comprometido. Eu vejo dessa maneira, né? Então, estou em dúvida, nós estamos falando de quem, né? A gente não lembrou o nome de uma cidade, o nome de um livro, ali, tu falou do C.S. Lewis. Eu não sei, eu acho que eu tenho um livro que eu comprei uma época. Tu vai lembrar da Crônica de Nárnia? Ah, isso também é verdade. Ele é dele? Eu não li, mas é famoso. Tem os filmes e tal. Tem uns livros que eu comprei, que tu falou, eu lembrei, era sobre o fazer literário, como, tipo assim, então eu queria melhorar a minha escrita, eu não tenho informação, o que eu posso fazer? Daí eu pegava nessa época ali na época que eu estava trabalhando na empresa, então eu participava de oficinas literárias que tinha na internet, então tinha lá uns textos, tal, e lá tinha o quê? Tinha citações, né, livros, os indispensáveis, né, os clássicos para tu ler. Então pensa assim, então eu sou obrigado a ler aquele livro lá, porque bastante... complementar, né? É indicado por vários autores, então vou ler aquele livro. Então absorve lá e uma coisa vai puxando a outra, né? Então tu lê aquele clássico, aí daí tu vê, não, esse aqui eu vou eleger como um grande escritor, porque realmente o livro é bom. Outros que foi falado como clássico, para mim já não me inspirou tanto, né? Então, claro, depende Ed, nós temos todo mundo é impactado da mesma maneira. Nós temos um quadro no nosso programa chamado PMG. Inclusive o nome do nosso podcast. O PMG, nós queremos saber, e o público quer saber, o que o Ed, ele é P, no sentido de estar começando a conhecer, né, o que ele é M, que ele já está na média, já consegue fazer, produzir, enfim. E o que ele é G, o que o cara manja pra caramba, o que ele produz, o que ele é bom. Que ele tá grande. Bom, pode ser uma característica, não precisa ser... Não, claro. Você precisa sentir no coração aí pra falar. Então eu vou começar pelo G. Eu sou um cara muito feliz.
tamanho felicidade, tamanho G. Tamanho, G e felicidade. Olha que legal. Então, desde pequeno, a minha filha e a minha esposa, elas não me suportam porque eu vivo cantando, né? Não é que eu tenho pretensão de ser cantora, é que eu canto porque eu digo, a minha voz não é uma voz, não é boa, mas eu sou feliz. Então, assim, é uma maneira de tu expressar a tua satisfação. Então, é cantando. E desde pequeno, assim, a minha mãe, ela lembra, né? Ir no banheiro e brincar de carrinho, de fazer o som do carrinho alto, né? Então, sempre fazendo som e cantando. Então, era a minha felicidade naquele momento. Então, minha felicidade é G. G. Tá? E daí tamanho P, cara? O que eu vou falar de tamanho P? O que é o tamanho P que eu posso falar? Tamanho P é uma coisa pequena, né? Uma coisa que está faltando... Que tá começando, tá começando, iniciando, né? Outro dia, outra entrevistada falou, P, aonde eu peco? Eu falei, ó, peco, né? Às vezes, onde Mas eu não dá peco, ideia, deixa ele pensar. Não, Não. mas é isso que eu tô querendo fazer uma pouco. sessão. onde é pequeno, pouco. Uhum. O P é PMG, né? Bem abrangente. Então, você faz assim, o pequeno é uma coisa que eu não... Eu tenho 54 anos, mas vamos dizer assim que eu sou tamanho P. É porque eu ainda sou uma criança. Então, mandei bem, né? Então, o P ainda para adulto, sério, então eu sou tamanho P. Né? Ainda sou pequeno. Sou pequeno ainda. Vou me tornar um velho chato, né? Um G, né? Mas por enquanto, então, vamos dizer assim, pela falta de maturidade ainda, né? Esse meu lado criança, então eu sou um adulto já, quase um idoso, P, certo? E o M, vamos dizer assim, o M ele é intermediário. O M seria alguma coisa que você já evoluiu em relação ao P, mas você ainda não chegou no G. Uhum. Eu vou falar da minha escrita. A minha escrita é M, né? Com humildade, eu vou falar que a minha escrita é M. Por quê? Porque o meu material ele foi evoluindo, né? E para eu também não ser arrogante, né? Falar que é G. Está num processo de amadurecimento, de melhoria constante. Então, é M a minha literatura, a minha obra. Então, ela é tamanho M, mas eu torço, né? Que as pessoas se interessem, leem, e quem sabe alguém vai ler e vai eleger um tamanho G. Eu vou ficar G, eu vou ficar grato com G. Show de bola. Igual, muito bom. Edinho, deixa teu recado pro nosso público. A câmera é tua agora. Faça seu merchan aí. Olha, eu tenho umas coisas muito, muito importantes para falar, mas eu me esqueci. Tá? Brincadeira. Vamos lá. Que recado que eu posso dar, né? O que eu posso falar que vai impactar quem está ouvindo? O que eu vou falar? O tema hoje é a minha obra aqui, né? Meus escritos. O que eu posso dizer? Olha, eu posso dizer que aqui está o fruto do meu hobby, né? De um trabalho, né? Que é feito com esmero e com carinho, e que despretensiosamente espero que o pessoal se interesse e leiam e compartilhem comigo, como eu fiz com vocês aqui, né? A gente mostrar um texto e a gente falar a respeito, enfim. Eu sou curioso, gosto de trocar experiências, eu gosto de ouvir, não só de falar. E, enfim, eu espero escrever, mas também espero ser lido. Com certeza. Ótimo, Tá bom? ótimo. Muito bem. Tamanho PMG Podcast. Siga, Cláudio. Tá aqui embaixo passando. Siga o podcast Tamanho PMG nas redes. Tem os cortes no Instagram e as íntegras no YouTube, né? Espero que você compartilhe, né, também com seus amigos. Não vai cair o dedo se tu clicar lá em inscrito? Não cai? Não. Que nada. Vai cair se não clicar. Isso. Vamos fazer isso. Gente, nós estivemos aqui com Edson Simon. Sigam-o nas redes sociais. Edinho Simon, isso. Isso, no Instagram. Edinho Simon no Instagram. Corra lá, adquira seus livros, vale a pena. A leitura é... O brasileiro é um dos que menos lê no mundo, né? Mas ainda tem
um grande número de leitores no Brasil. Então, corra, adquira seu livro, pegue o hábito da leitura, você consegue adquirir muito em relação a isso, você consegue aprender, conversar com outras pessoas, tem um senso de conhecimento através da leitura, você consegue melhorar seu vocabulário, consegue melhorar a sua escrita, a questão da redação, enfim. Lembrando que eu não sou erudito, eu sou... são textos... sou contador de história, sou um poeta, não detenho o conhecimento, a sabedoria, mas eu acredito que tem boas mensagens que vale a pena ser... Com certeza. E já fazendo um jabá aqui pro Edinho, você que não tem a prática da leitura, é interessante, de repente, começar com textos menores, porque ele não pegando esse livro de poesias dele aqui, às vezes são pequenas poesias que você não precisa pegar o livro e ler de capa a capa já numa pegada só. Todo dia vai lá, lê uma poesia, traz a verdade daquela poesia para sua vida, né, daquele conto para sua vida, e vá à lida, vai à luta, vá ao teu trabalho já com algo diferente a propiciar a outras pessoas, a transmitir a outras pessoas um conhecimento também que você pode tá compartilhando com outras pessoas através de um conhecimento que todo dia você pode ler um pouquinho. Tem poesias ali que vai 2, 3 linhas, tem poesias que vão uma página toda, mas todo o conhecimento que você vem adquirir vai ser rico para a sua vida através da leitura. Acredito, concordo também que a leitura é algo fundamental aí na vida do ser humano, né? Que ajuda a pessoa a se desenvolver, né, Edinho? Sim. Quem lê viaja, quem lê aprende. Aqui tem umas brincadeiras do celular, né? Tem aqui, isso aqui é um negócio estranho, assim. Isso aqui é conhecido como livro. Né? Tem uma brincadeira, uma chazinha de uma mulher da biblioteca falando de uma criança, né? E não acaba a bateria. Ah, legal. Então é isso aí, pessoal. Siga-nos nas redes sociais. Edinho Simon, Clovis Zimmermann, em todas as redes sociais. Brambila Burger. Brambila Burger, nosso apoiador aqui. @Brambila Burger, Brambila com 2 L's, né? E Clovis Zimmermann, né? Clovis Zimmermann no Instagram, e lá tem Linktree para você conhecer o Spotify, conhecer o YouTube, onde tem o clipe lindo aí que é feito com a música autoral de Gaspar, Ed Simon e Clovis Zimmermann. Que vocês vão encontrar aqui o link. E vamos em frente. Deus abençoe sua vida, sua semana. Faça um ótimo dia. Um abraço. Obrigado, Ed. Ed, mais uma vez, obrigado aí. Valeu. Vou botar uma finaleira aqui.